Nesse próximo conteúdo, vamos ter uma roda de conversa incrível para discutir, para falar sobre como o setor público e o setor privado ajudam e podem ajudar na digitalização de pequenos negócios no Brasil. Então fica aí com esse conteúdo e não esquece de deixar o seu comentário aí e participar. Tamo junto e a gente se encontra no próximo conteúdo. Bem-vindos a mais um evento do Conecta, evento da Amazon para micro e pequenos empreendedores. Eu sou a Maria Cláudia, eu sou a diretora de políticas públicas para a Amazon aqui no Brasil, e hoje estamos aqui com mais uma conversa para um convidado muito especial, o Fernando Manzano, que já se encontra aqui com a gente na tela, e eu vou fazer uma breve apresentação do Fernando. Fernando, ele é um especialista em e-commerce, fundador do Comitê de Líderes de E-commerce como ICOM, diretor da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOM, e membro da Academia de E-commerce do Brasil. O Fernando Manzano é um empreendedor, assim como tantos de vocês aqui hoje conosco, e especialista em e-commerce com 21 anos de experiência, ou seja, tem algumas coisinhas aí para você compartilhar com a gente, hein, Fernando? Reconhecido como um dos melhores líderes da América Latina. É fundador também, como eu já disse, do Comitê de Líderes de E-commerce com ICOM, diretor da ABCOM e membro da Academia de E-commerce do Brasil. Também é coautor do livro Gerente de E-commerce, palestrante e docente. Fernando, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje no Conecta. Prazer é todo meu, Maria Cláudia. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui acompanhando o evento. É uma honra poder compartilhar um pouco da experiência com vocês. Ótimo ter você aqui. E para a gente ir aprofundando todas essas questões que envolvem o e-commerce no Brasil, que precisou ter uma arrancada muito inacreditável e muito não necessariamente planejada durante a pandemia, e que bom que a gente tem um especialista como você aqui para nos contar um pouco desse universo. Mas para a gente começar a aquecer aqui a nossa conversa, Fernando, eu queria que você esclarecesse aqui para os nossos participantes o que é, afinal de contas, a economia digital. E como é que esses micro e pequenos negócios podem se beneficiar dessa nova economia? Bom, essa economia digital ela veio aí adjunto aí à internet, né? Lá pelos mais ou menos 1995, se não estou enganado, foi quando começou a utilização desse termo, né? Já se falava-se que tudo se faria através da internet, né? Desde transações comerciais, né, agendamentos de consulta, conversa, enfim, mas todos os processos poderiam ser perfeitamente atendidos através da internet. Lá atrás a gente falava que isso era até uma premonição, né? Será que isso vai acontecer mesmo, né? E muitas empresas, muitos empresários olhavam isso como uma coisa muito distante, né? Mas como tudo, né, a gente tem que estar sempre tentando acompanhar a evolução, seja do mercado, seja ali do segmento de atuação de cada um. E aí foi acontecendo, né? Cada vez mais a utilização da internet comercial, né? A gente via aí desde da utilização do e-mail, né? Quando o e-mail começou a popularizar e a gente começou a agilizar, né? Trâmites que precisavam ir por correspondência comum, então isso começou a dar agilidade, de ganhos. Hoje em dia, né, hoje a gente faz contratos com cliques, né, de assinatura digital. Quanto tempo demoraria tudo isso? Né? Quanto geraria de custo e despesa para que isso tudo acontecesse? Então, a internet ela veio a realmente democratizar também muita coisa que grandes negócios conseguiam fazer, às vezes o pequeno consegue fazer através da internet, né? Eu lembro muito de algumas frases aí de alguns empresários, eles falavam assim, que apesar de eles serem pequenos, com a internet ele conseguiu parecer grande, porque para ele ter uma loja física muito imponente, muito bem apresentável, custa muito dinheiro e muitas vezes ele não conseguia competir com um concorrente que tinha um aporte maior que ele, e só que com a internet ele conseguia se apresentar bem, ele conseguia fazer transações, ele conseguia vender para pessoas que estão longe, que ele teria que ter uma filial lá, provavelmente ele não conseguiria atender. Isso tudo com o advento da internet. Então, é uma forma bastante importante, acho que hoje, mais do que nunca, né, inevitável para a gente continuar desenvolvendo negócios, crescendo, podendo atender mais pessoas aí e podendo, né, gerar mais, né, empregos, mais riquezas, podendo desenvolver as regiões, né,
ajudando mais famílias e tudo mais. Fernando, excelente. Eu gostei muito do que você disse, que é a democratização e o acesso, não é? E de que o pequeno e o microempresário que está na internet parece grande. Eu achei muito, muito coerente essa sua comparação. Mas falando sobre isso, principalmente da democratização, a gente teve aí um fenômeno, não necessariamente positivo, que foi uma pandemia e que ainda não terminou, mas que no Brasil a gente teve uma aceleração muito grande no e-commerce a partir dessa necessidade, porque todos nós estamos nas nossas casas, estávamos em lockdown, a gente não se locomovia, e a gente contou com muitos negócios diferentes que traziam as nossas compras nas nossas casas, os nossos bens de primeira necessidade durante esse processo que foi tão difícil, não só para a economia brasileira e para a população brasileira, mas no mundo todo. A gente pode afirmar que a Covid teve esse aspecto de fazer esse boom no e-commerce aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida, ela antecipou, né, e acelerou esse processo, ela antecipou etapas ali. Teve um aspecto positivo e um aspecto negativo, né, porque também muitas empresas não estavam preparadas, né, então teve que correr atrás, por exemplo, de mão de obra, de capacitação. Todo dia aqui eu recebo pelo menos 3, 4 contatos de pessoas pedindo indicações de profissionais, né, tá com um apagão de mão de obra, que não era também nenhuma novidade, né, acho que no país, em todos os segmentos, mas especialmente no segmento do digital, do e-commerce, existia já muito essa carência também de mão de obra, né? Então, assim, como antecipou muito e as empresas não estavam preparadas, diferente de quando isso é gradativo, elas vão se preparando, vão pensando em equipe, vão pensando em infraestrutura, como vender, como estruturar, estudar os canais de venda que ela possa ter atuação, né? Só que teve que ser muito rápido, né? Então todo mundo teve que, no primeiro momento, se virar com o que era possível, né? Então, nós tínhamos pessoas vendendo por aplicativo de mensagem, tínhamos pessoas vendendo por telefone, por qualquer coisa, né? Loja virtual, marketplaces e tudo. Então, assim, o que ela tinha à disposição, né, e conhecimento e equipe, foi aquilo que ela conseguiu fazer de imediato. Ao longo ali da pandemia, né, aí foi de cada empresa, mas foi necessário ela se desenvolver, ela conhecer melhor esse ambiente, quem estava pouco preparado, ter que entender melhor, conhecer como vender, por exemplo, como vender na Amazon, né, como que é as regras, como funciona, enfim, as boas práticas, para que você consiga performar, que você consiga continuar crescendo e aí, né, não deixar o negócio parar no meio da pandemia, né? Então, a pandemia ela ajudou, ela acelerou, tem vários dados aí, tem gente que fala em 5 anos, 10 anos, né? Eu acredito que nos 5 anos é razoável ali. Óbvio que tem empresas que até mais, né? Tem empresas que eram projetos para daqui 10 anos, já aconteceu, né? Em menos de 2 anos. Mas realmente a pandemia ela teve essa, do ponto de vista da digitalização das empresas, né? Foi muito importante, teve esse aspecto bastante importante, mas que algumas empresas tiveram bastante dificuldade por não estar preparado. E aquelas que aproveitaram, conseguiram, né, aproveitar. Muita coisa na vida a gente faz pelo amor ou pela dor, né? Então, assim, você teve que se digitalizar na marra, né? No bom sentido, né? Teve que ser tô na dor mesmo, vai ter que fazer, não sabe, mas vai ter que fazer, né? Vai ter que vender online, vai ter que fazer drive-thru, né? Take-out, todas essas modalidades também que foram feitas aí no físico também. Eu conheço restaurantes que eu frequento e o dono era contra fazer delivery também. Ele não imagina, a pessoa tem que vir aqui, olha que bacana, olha meu espaço. Eu falei, não, teu espaço é fantástico, mas você nunca pensou em vender para aquela pessoa que não quer sair de casa hoje? Não, tem que vir aqui. Então, até as pessoas foram forçadas, né? Não porque ela queria, né? Mas porque foi necessário. E hoje, muitas dessas empresas que não atuavam da forma digital, elas viram como principal aliado. Eu tenho também outros amigos que tinham loja física e vendendo através da internet. Um caso, por exemplo, no segmento de suplementos, ele resolveu fechar a loja física e ficar só no e-commerce, né? Porque ele conseguiu performar mais, ele conseguiu compreender melhor esse ambiente, ele já atuava, mas ele conseguiu aperfeiçoar o processo durante a pandemia, e agora faz um mês, 2 meses no máximo ali, que ele falou, agora eu vou ficar 100% online, eu estou indo para um galpão, estou adequando o espaço para a realidade do e-commerce, né? E hoje eu estou vendo que não é o meu forte a loja física, não a minha concentração maior está no e-commerce, onde eu
gostou muito também, falou, tomei gosto dessa modalidade e quero continuar crescendo nesse ambiente. Fernando, desde que o mundo é mundo, que a gente faz comércio, né? Que as nações, que as cidades, tudo que a gente precisava fazer, que começou como forma de escambo, né? A gente trocava por aquilo que tinha com aquilo que não tinha, e isso só coloca o comércio eletrônico numa estratégia que, na verdade, é a estratégia de comércio do mundo todo, né? Mesmo porque você pode comprar de um seller localizado em outro lugar, você pode comprar de alguém localizado aqui no Brasil, alguma outra pessoa, um consumidor pode comprar um produto de um seller aqui no Brasil, o que é muito interessante. Mas você também falou dessa capacitação de mão de obra. Existe um estudo da Associação Brasileira de Comunicação e Produto e ICTs, né, que é a Brascom, e ela estima que até o final da década a gente terá um gap de mão de obra, uma falta de mão de obra para a tecnologia, que apoiaria o desenvolvimento do e-commerce, dentre outros tantos negócios pela internet, que é da ordem de 400 mil profissionais. Como é que a gente endereça isso? Como é que um micro e um pequeno empreendedor, além de, obviamente, do que a gente precisou fazer na pandemia, que foi um processo mais empírico, né? Tentativa e erro, como é na ciência também, como é que a gente pode ter um processo, como é que a gente ajuda o micro e o pequeno a ter esse desenvolvimento e entrada com os dois pés fincados, como é exemplo do seu amigo lá, que migrou de loja física para loja digital? Como é que a gente ajuda os pequenos e os micros? Tudo passa pela educação, né? Acho que o conhecimento ele é importante. Então, iniciativas como eventos, como aqui no Amazon Conecta também, a gente tem muito conteúdo também na internet, desde cursos, né, artigos, eventos. Acho que a gente tem que investir em obter esse conhecimento. Esse apagão de mão de obra, ele está aí, e aí é uma recomendação que eu sempre também procuro fazer, né? Você tem dois caminhos: você contrata uma pessoa já experiente no mercado, e isso vai custar, né? Porque para ela sair de uma empresa, ou ela está disponível no mercado, mas ela já tem um crescimento profissional, ela já está numa faixa de remuneração que talvez não é a realidade naquele momento daquele pequeno negócio, né? Ele não consegue fazer aquela proposta de remuneração compatível com o momento daquele profissional. Então, ou você faz isso, ou você vai investir em capacitação de um profissional. Então, você pode fazer um processo de seleção, ou alguém que já esteja na empresa. Isso também é uma boa saída. Tem muitas empresas que olham para dentro de casa, e você às vezes tem um talento ali que tem um potencial, ele tem ali habilidades com essa parte ferramental ali, né, no computador, algumas ferramentas, alguns aplicativos e tal, gosta desse meio, de repente está ali um talento para você poder ajudar a desenvolver ele. Então, pegar essa pessoa, fazer um enxoval nela de conhecimento, né, investindo para participar em cursos, né, eventos, treinamentos, né, lendo também, né, tem bastante conteúdo bacana, se mantendo atualizado ali, e Participando depois é do a prática. Conecta. Conecta Participando do aqui. Conecta. Exato. E eu te falo uma coisa, Maria Cláudia, né, eu estou há 21 anos ali no e-commerce, no Brasil acho que são 26 ou 27 anos no e-commerce, e eu comento um pouco, quando eu falo um pouco da minha história, eu falo assim, eu nunca fiz um curso de e-commerce na minha vida, e não me orgulho disso. Uau! Eu dou aula em 7 pós-graduações de e-commerce e vários cursos técnicos e tal, mas é a forma de compartilhar o conhecimento, né, como eventos também, mas é porque na época não tinha. Que curso que a gente tinha lá atrás? Como que eu até brinco, o pessoal da velha guarda do e-commerce, como que a gente aprendeu lá no passado? Era muito na troca de experiência, um pouco do que eu errei, um pouco do que eu aprendi, né? Eu compartilhava com você tomando um cafezinho, às vezes ali numa reuniãozinha, no bate-papo, a gente se encontrando, né, num evento, a gente fazendo uma call aqui, conversando. E é essa forma, quando eu tenho alguma dificuldade, eu recorri a alguém ali do meu networking para poder ver, pô, você já passou por isso? Como é que você fez? Como é que você está fazendo tal coisa? Então, essa troca de experiência, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, compartilhando um pouco dessa experiência, isso é muito rico. Então, muita coisa também vai ser desenvolvida na prática, a pessoa vai aprender fazendo, tem que colocar a mão na massa, né? A empresa também tem que ter aquele apoio, né? Prestar aquele apoio, se ela está investindo num profissional
que está começando, que ele não tem essa experiência, também apoiar esse profissional que ele vai conseguir dar um retorno para você se você investir nele, se você acompanhar esse crescimento, né, e ter a paciência também de desenvolver, porque o outro caminho é aquilo que eu falei, trazer um profissional do mercado já, e aí, claro, se estiver dentro do orçamento da empresa fazer esse investimento, obviamente vale a pena trazer um profissional já com experiência, já, né, já com a qualificação, mas é mais ou menos esses dois cenários. O que a gente vê hoje é que, né, o que eu falei, 3, 4 vezes por dia eu sou contactado, perguntando ali, tô com uma vaga assim, você tem alguém para indicar? De tudo quanto é área, gestor de e-commerce, analista, gerente de tráfego, analista de tráfego, direto vem pergunta, e eu falo isso, olha, você tem que ver o que você está disposto a fazer. Se você quer trazer alguma pessoa já pronta no mercado, isso vai ter um investimento, né, e pode ser que está tudo ok para você, ou você vai ter que preparar o profissional, né, investir num profissional que vai necessitar de ter uma qualificação ali, e que é o caminho que muitas empresas têm feito, né, porque também a pessoa não nasceu aprendendo, ninguém nasceu aprendendo, então tem que investir, né, é importante, né, a gente vai suprir essa carência de mais de 400 mil profissionais se a gente tiver iniciativas, né, tanto do setor privado como aqui a Amazon fazendo um evento bacana, aí, ó, democratizando aí o conhecimento para vários micro e pequenos empreendedores, mas também a gente poder ter também o olhar da empresa lá, do seller, né, do vendedor, poder investir num profissional também dentro de casa, né? Não é só imaginar que ele por si tem que chegar pronto e já saber tudo, não. A empresa também pode investir nele, a empresa pode incentivar, né? Porque ele incentivar, olha, participa lá do Amazon Conecta, vai ter um evento super bacana, tá aqui o link, se inscreve e participar, ele vai estar aprendendo, vai estar conhecendo um pouco mais, e a gente tem que ter sempre a mente aberta de termos, estamos num processo de aprendizagem, nunca achar que a gente sabe tudo, né? Às vezes o mesmo assunto, né? Pô, eu tô assistindo uma palestra de como vender na Amazon, lá, tá? Porra, eu já vi 10 vezes uma palestra desse assunto, já li, já não sei o quê. Cara, mas esse mesmo assunto, no olhar de uma outra pessoa, é diferente. Então, se você for de mente aberta, né, ter a humildade do aprendizado, com certeza, né, você vai pescar coisas novas ali que você fala, poxa, né, a Maria Cláudia falou um negócio para mim que eu não tinha pensado. Eu tinha visto de outra forma, pela experiência dela, o mesmo assunto me trouxe um conhecimento novo, né? Isso que é importante, ter a humildade de aprender e buscar o conhecimento. Falar em buscar o conhecimento, eu queria fazer uma pausa aqui, simplesmente para saudar os nossos participantes aqui do Conecta e que convidar vocês a olharem toda a programação. Nós temos conteúdos dos mais variados, histórias de sucesso, vendendo internacionalmente na Amazon, globalizando o seu negócio, impulsionando o empreendedorismo de mulheres, lançamentos do ano, pequenos negócios na Amazon, ou seja, tem uma gama de conteúdos diferentes e também para os vários níveis de desenvolvimento do seu negócio. Então, não deixa de clicar e olhar esses conteúdos. Lá na sua inscrição você tem acesso a todos esses conteúdos e que você pode escolher aquilo que mais estiver alinhado com a sua necessidade. Mas, Fernando, falando disso, 21 anos nesse mercado, né? Puxa vida, eu ainda acompanhei os primórdios do e-commerce, trabalhava numa outra empresa, e eu me lembro bem da dificuldade, porque realmente não tinha fontes, né? Onde é que você aprende sobre isso? Mas tem muitas empresas também que são muito bem sucedidas nesse seu processo, né, de digitalização desses seus negócios. Você tem exemplos para dar para nós de empresas que foram muito bem sucedidas nisso e que às vezes têm um modelo híbrido de negócio ou estão totalmente online? Conta um pouco para a gente sobre esses tantos que te abordam todos os dias pedindo uma indicação de profissional ou conselho seu de como melhorar o seu negócio. Com certeza teria vários casos para dar um livro ali, mas o que eu vejo assim, desde empresas para não citar nomes assim, mas tem um caso de uma empresa que tem 40 anos de mercado aqui, e aí uma empresa já de segunda geração, os filhos, né, são 3 irmãos, eles começaram essa revolução do digital. Só que olha que engraçado, cada irmão cuida de um departamento, um é vendas, outro é administrativo, enfim. Quem teve a ideia de vender pela internet foi o pai, não foi nem os filhos. Olha. O pai que nem está na operação, isso não é o comum que a gente vê, né? Normalmente a nova geração, né, que
se tratando de empresas familiares, né? Que puxa essa questão de vender na internet, do digital, de inovação, né? E lá foi o contrário. O pai falou assim, olha, nós temos que vender na internet. É uma empresa do segmento de autopeças e acessórios. E aí os filhos ficaram meio receosos de entrar e tal. E só que ela falou assim, olha, Fernando, o meu pai nunca erra. Toda vez que a gente tentou teimar com ele, a gente quebrou a cara. Ele tem uma visão, falou assim, olha, ele não tem, né, uma pessoa que não terminou os estudos, nem o básico, mas ele tem uma sensibilidade, né, uma compreensão, né, uma sabedoria ali que hoje a gente não discute. Então, quando ele falou aquilo, a gente só falou amém e vamos fazer. E foram atrás. Isso foi em 2018, mais ou menos, lá para março de 2018, quando eles começaram, quando eles tiveram essa iniciativa de buscar a iniciar uma operação online de venda. E aí foram participar de palestras, treinamentos, foram se desenvolvendo. Participaram também do comitê que a gente faz aqui também, o Comitê de Líderes de E-Commerce. E aí, inclusive, nós fizemos uma visita aí na Amazon. Nós fizemos uma missão e-commerce em 5 de dezembro de 2019. Nós levamos 64 sellers para conhecer a operação e fazer um intercâmbio ali muito legal. E que foi muito importante, porque é o intercâmbio, é fazer essa troca, conhecer, visitar a operação, isso é importante também. E essas oportunidades foi abrindo a mente dela, né? De, porra, eu preciso vender nos marketplaces, pô, eu preciso vender aqui na Amazon. E aí ela foi entendendo melhor esse meio, e aí começou a ver assim, poxa, mas eu sozinha acho que não vou dar conta. Mas peraí, deixa eu tentar começar primeiro para entender. Eu não vou. Ela falou assim, eu não vou colocar dinheiro na frente por nada não, porque ela também já queria montar loja virtual própria e tudo mais. Né? Aí vinham agências e oferecendo propostas muito altas, e ela não. Eu falei, calma, eu vou passo a passo. Eu não sei exatamente se eu preciso de tudo isso ainda. Deixa eu entender, né? Então, ela como empreendedora foi se envolvendo. Isso é importante. Eu sempre falei muito da importância dos empresários se envolverem no digital. Não é delargar para alguém, não é delargar para um estagiário, para um cara da TI, o cara do marketing. Não, cara, você tem que se envolver. Se o empreendedor não fosse importante numa empresa, não precisaria, né, de ter empreendedores. Então, às vezes a pessoa empreende muito bem no offline e não se envolve nada no online e quer que dê tudo certo. Então, assim, existe um papel muito importante do empreendedor no negócio, ele tem que se envolver também, tem que conhecer, assim como ele conhece de uma forma macro toda a tua empresa, ele tem que conhecer também de uma forma macro toda a empresa digital. Mas, enfim, voltando nesse caso, ela foi evoluindo passo a passo ali, começou vendendo através dos marketplaces, começou a dar certo lá, e aí ela falou, pô, agora eu vi que deu certo, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém me ajudando aqui no cadastro de produto, preciso de alguém aqui me ajudando, né, no processar os pedidos, etc. Né? Alguma coisa ela fazia ali compartilhado com a loja física, parte de expedição e tal, e ela foi montando o time dela. Quando foi ali em 2019, já estava ali vendendo bem, já era 50% do faturamento da loja física, para eles era um número bom. Quanto tempo, Fernando? 50% da loja física? Em menos de um ano foi, menos de um ano, para eles chegarem nesse Atenção, hein, faturamento. participantes do Conecta, menos de um ano. Nada como a dedicação e aprender, ninguém melhor do que o próprio empreendedor para aprender sobre o seu próprio negócio. Não é isso, Fernando? Exato, e muito por esse envolvimento. Eu falo muito dela, eu falo assim, ó, você é um bom exemplo, porque ela se empenhou, ela se envolveu diretamente, né? Ela foi pé no chão, ela compreendendo todo o cenário, né? E sabendo como fosse um jogo de xadrez, né? Quais peças que eu tenho que mover no momento certo, né? É muita estratégia ali. Então, ela foi se envolvendo e o negócio foi dando certo, foi crescendo, foi investindo aos poucos ali. Aí já atingiu esse número ali em menos de um ano, 50% o e-commerce era 50% do faturamento da loja física. E daí, quando veio a pandemia, aí deslanchou. Aí passou a loja física e não voltou mais. Hoje, o e-commerce é maior que o físico. E como esses casos tem vários, né? Então, a importância que o e-commerce tem, ela é grande, mas ela vai ser grande se o empresário também enxergar esse canal com a mesma importância. Se você enxergar que ele é um canal importante, você vai dedicar mais atenção para ele. Tem um outro caso muito interessante também, do segmento de aquecedores a gás e tudo mais, né? E é bem nichado. Ele tem a parte de serviço, a parte de equipamentos e outras peças e acessórios ao redor desse nicho. E ele fala muito, né, também que hoje o e-commerce dele é muito grande também, passou já disparado a loja física e não representava nem 20 mil reais de vendas no início. Ele é um cara que tem muitos projetos implantados já também de aquecedor,
tem lojas físicas, e hoje somar o faturamento, ele tem 3 lojas físicas, somar o faturamento das 3 lojas físicas não chega nem perto do faturamento do e-commerce. Uau. Mas isso também ele fala assim, ó, ele falou, Fernando, o que mudou a minha chave? Isso uma vez eu trouxe para palestrar num evento também, eu coloquei ele para compartilhar essa experiência com outros empresários. Ele falou assim, foi quando eu comecei a me envolver mais com o e-commerce. Ele já tinha um gerente de e-commerce, já tinha uma equipe ali montada, já estava faturando, mas falou que deu aquela crescida forte quando ele passou a se envolver mais. Como ele falou que ele começou a dedicar 80% do tempo dele para o e-commerce. E eu falei, pô, isso é um número muito bom, né? E uma vez eu conversando também com um coach ali para falar com alguns empresários ali, ele também falava de um número em torno de 70%, 80% ali para você fazer um negócio, algo acontecer, não só necessariamente o e-commerce só. E tinha algumas pessoas que falavam assim, porra, mas eu não consigo, né? Eu estou muito envolvido na loja física e tal. E ele falou uma frase assim, como é que você quer uma coisa que você ama dê muito certo se você não dedica menos de 20% do seu tempo? Falou, você tinha que colocar mais, né? E esse empresário, esse seller que estava com a gente, né, e falou que deu essa crescida também, ele participou dessa palestra. Ele falou, aquilo me marcou. Então eu vim preparando, eu não tinha como simplesmente, agora tá bom, vou ficar 80% do meu tempo. Eu não tinha como fazer isso da noite para o dia. Eu fui me estruturando para que a minha empresa pudesse andar, né, ter processos, né, ter um nível de autonomia ali que não necessitasse toda hora dele ali como empreendedor e que ele conseguisse também dedicar um pouco do tempo dele, do olhar dele para estudar mais esse ambiente do e-commerce, para estudar mais a empresa dele digital, né? Como ele chegaria naquelas metas que ele gostaria de chegar, é que ele precisaria de uma participação maior dele, precisaria de um know-how um pouco, né? Uma dedicação dele para poder chegar nesses números. Mas é muito isso, eu acho que se conseguir construir um pouco dessa disponibilidade também de tempo, o empresário se comprometer um pouco ali com o e-commerce, dar a importância para esse canal, né? E buscar também esse conhecimento ali, a coisa tende a dar certo, né? Obviamente a gente não tem como prometer resultado para ninguém, né? O que a gente sempre fala é que isso depende muito também, né, do empresário ele estar disposto a fazer, né, isso acontecer, né, pesquisar, correr atrás e botar energia nisso também, foco, né, não olhar como sendo o patinho feio ali, o e-commerce é o patinho feio. Isso foi uma coisa também que a pandemia ajudou, né? Ela trouxe uma luz ali para o e-commerce mostrando a importância desse canal, né? Que ele não deve ser o patinho feio, né? Se você olhar com seriedade esse canal, com toda a importância e a seriedade que ele precisa, ele tende a ser seu principal canal de negócio ou um dos importantes nessa composição, né? De diferentes canais que a empresa pode ter. Bom, e tem uma mudança muito grande também nos hábitos de consumo, né, Fernando? Com a pandemia, os hábitos de consumo, de fato, se modificaram bastante. As pessoas vendo que elas ganham tempo, ganham mais qualidade de vida, podendo utilizar um serviço de e-commerce para entregar coisas na sua casa, ou sejam gêneros de primeira necessidade, seja coisas de mais um agrado pessoal a você mesmo. As possibilidades são infinitas. Eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que uma empresa como a Amazon pode colaborar e ajudar esses micro e pequenos empreendedores, na sua visão? Sim, acho que o papel da Amazon como sendo um marketplace, né, óbvio, a Amazon tem N formas de ajudar, né, que eu conheço a Amazon também tem um universo, tem a nuvem, tem uma série de coisas, né, focando mais aqui também na parte do empresário, do varejo ali, você pensar que você tem um parceiro como a Amazon, que tem uma visibilidade gigantesca, né, você tem uma marca que transmite confiança, porque hoje o empresário ele pode vender pela internet com sua própria loja virtual e tudo ok, né? A gente sabe que é importante você ter mais de um canal de venda, só que também você também não pode desconsiderar aqueles parceiros, aquelas empresas que podem te agregar e te ajudar a impulsionar cada vez mais, que é o caso da Amazon com seu marketplace, porque ali você tem um ambiente que você, né, coloca seus produtos à venda, você tem toda uma equipe também que te ajuda a que seus produtos possam vender cada vez mais, e você também não tem aquele investimento, né, de tráfego, por exemplo, né, como tem que fazer hoje para ter uma loja virtual,
Que quando você abre uma loja virtual, você tem lá que é uma loja numa rua sem saída, né? Não tem movimentação, você tem que trazer fluxo de pessoas para a tua loja. Aí, uma vez que você traz esse fluxo da pessoa, tudo bem, eu vou fazer tráfego, vou fazer posicionamento, uma série de coisas. Eu vou fazer mídia offline também para trazer para o site, né? Hoje tem todas essas cross-mídia. Mas aí, a pessoa chega no teu site, será que ela te conhece? Será que ela vai confiar em comprar naquele site? Também dá para fazer um trabalho né, de tornar isso mais viável, as pessoas confiarem na empresa para comprar. Mas como você já tem um parceiro que já tem um nome conhecido, já tem uma estrutura também sólida, e garantias para o comprador, né? Se o comprador, por exemplo, receber um produto divergente daquilo que foi combinado, ele, né, houve uma negociação, e se tiver errado, devolve o dinheiro e tudo certo, né? Não fica não lesiona o consumidor. E o consumidor hoje ele tem esse receio, porque tem muita fraude na internet também, né? Então ele tem receio de estar comprando de um site que vai entregar mesmo o produto ou não, é golpe, não é? Então muitas vezes ele acaba optando por aquilo que é seguro, né? Quer até trocar o certo pelo duvidoso, então ele vai naquilo que é certo, naquilo que é conhecido. A gente viu aí durante a pandemia, né? Acho que 2021, todos os marketplaces no Brasil, acho que já representam 80% das vendas online. Então, assim, é muita coisa. Eu lembro quando eu dava algumas palestras lá atrás que eu falava que era 20% anos atrás. Então, assim, os marketplaces representavam 20%, hoje nós estamos falando em 80%. Isso porque muito também pela confiança, né? Uma coisa é eu me apresentar a loja do Joaquim aqui, né, no interior do Rio de Janeiro. Outra coisa é eu falar, olha, você está comprando na Amazon, só que é o Joaquim que está te vendendo. Mas eu, Amazon, te garanto, né? Se alguma coisa der problema, né, você tem seu dinheiro de volta. Então, isso transmite muita segurança, ajuda a converter mais, a taxa de conversão melhora do vendedor, né, do seller que queira vender diretamente na sua loja comparado ao que ele pode ter na Amazon, ele vai ter uma conversão maior, né, natural. Enfim, e toda a tecnologia também isso ajuda, né? É fácil comprar, eu tenho o Amazon Prime. Eu tenho Amazon Prime e tem amigo que não tem. Eu falo, cara, eu não acredito que você não compra. Porque é tão fácil, porque é rápido, né? E tudo ali, sem frete grátis, compra hoje, daqui a pouco já está em casa, é tudo muito rápido. Então, aliás, eu também intensifiquei minhas compras durante a pandemia. Eu já era assinante, mas foi durante a pandemia. Eu lembro, aconteceu aqui em casa. Quando começou a ter não foi bem lockdown, né? Mas teve aquele fechamento mais restritivo, né? Eu moro numa cidade aqui em Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo. Aqui. E teve um fechamento aqui que não podia sair de casa, nem supermercado abriria, pra você ter uma ideia. Aí eu tava com 2 rolos de papel higiênico em casa. Eu falei, e agora? O que eu faço? A gente faz compras semanais, então assim, tava na época de ir lá. E eu falei, caramba, ia ficar acho que 4 ou 5 dias fechado, não ia dar. Aí, o que me salvou foi entrar na Amazon. Entrei na Amazon. Foi a primeira vez que eu comprei papel higiênico pela internet, eu nunca tinha comprado, pra você ter uma ideia. E aí, Você pode comprar qualquer coisa, não é mesmo? Qualquer coisa. E olha como foi importante, né? O e-commerce ajudou muito, né, os empresários, né, e até os pequenos empresários que ainda não vendiam pela internet, a continuar fazendo, né, o negócio girar, continuando a remunerar seus colaboradores, ajudando as famílias, mas também tem esse lado né, da pessoa que estava em casa, que tinha pouca opção. Realmente, eram situações muito difíceis. Como é que você faz isso, né? Fecha produtos, estabelecimentos essenciais ali, e às vezes não tem coisa que a gente não está programado, tem coisa que a loja física talvez essa opção mais é viável. Eu pego meu carro, vou ali, eu preciso disso agora. Tudo bem, talvez não seja comprar pela internet, você precisa daquilo agora. Então, realmente, talvez não vai ser a internet a melhor opção de compra. E nesse caso aqui, fechando tudo, né, precisando de produtos essenciais, né, os consumidores não tinham, não foi avisado previamente que teria esse fechamento, muito, né? Então, novamente, o Amazon, né, nesse caso, foi que ajudou. E eu falo muito disso, ó, esses 26, 27 anos de e-commerce no Brasil, você imagina se a gente não tivesse evoluído tanto, né, o comércio eletrônico, né, também infraestrutura, a gente precisa de uma série de coisas, a gente precisa de logística, precisa de rodovias, uma série de coisas, né? E a gente
infelizmente acontece uma pandemia, mas eu estava fazendo essa análise que o e-commerce, graças a Deus que ele se desenvolveu bem nesse tempo, né? Porque é pouco tempo, quando você fala 26, 27 anos no Brasil, né? Nos Estados Unidos já está mais tempo a Amazon lá. Então, aqui a gente teve que fazer um intensivão, né? Para poder chegar num nível de maturidade, para ter processos, empresas, né? Empresas como a Amazon, outros sellers, empresas logísticas, empresas de tráfego, de marketing, uma série de coisas. Todo esse ecossistema funcionar para que a gente pudesse ter uma forma ali segura de, né, continuar tocando as nossas vidas. A gente precisava consumir coisas, a gente precisava, né, relacionar com pessoas, a gente precisava que as coisas continuassem minimamente acontecendo ali, né, dentro dos protocolos que a pandemia necessitava. E o e-commerce foi um agente importante durante a pandemia, né? Nós temos aí também muitos heróis dentro da área do e-commerce, né? Você vê o pessoal de logística expostos ali na linha de frente, principalmente, né? A gente tem, né, uma palestra um tempo atrás, eu até ressaltei isso, eu agradeço, porque a gente sabe muitas pessoas, né, estavam ali se arriscando para levar, às vezes, uma comida, um produto, uma fralda, uma coisa para uma pessoa que necessitava, um medicamento. Então, isso é importante, e o e-commerce é um agente que acabou proporcionando tudo isso. Mas, concluindo aqui o raciocínio sobre a questão da Amazon, eu acho que toda empresa tem que ter um canal de venda online. Então, e também não depender só de um canal. Você não é obrigado a vender só na tua loja virtual, você não é obrigado a vender também só na Amazon ou em qualquer outro lugar. Você não é obrigado a vender só na televendas. Mas tem aquela velha frase que a gente escutava lá dos nossos avós, né? Não coloque todos os ovos num cesto só, né? Então, é importante na verdade, é importante diversificar. Então, assim, olha, você não vende na Amazon? Começa a vender, né? Então, começa a encarar que esse vai ser um parceiro que vai te ajudar. Às vezes, um outro canal teu de venda pode estar em declínio em um determinado período. Às vezes, pode ser que teve uma sazonalidade, alguma coisa que você teve uma queda de venda, e você tem um outro parceiro que está te ajudando a trazer vendas também. Então, isso é importante, né? Ele vai te complementar, se não, virar até um teu principal parceiro aí de venda também. Então, é muito fácil vender, é muito prático. Eu acho que toda empresa tem que ter bons parceiros, e eu acredito que é uma forma da Amazon estar ajudando aí várias empresas, como ajudou não só durante a pandemia, mas principalmente durante a pandemia. E uma dica que é muito importante, que eu falo para todos os empresários, não deixa a coisa baixar agora, continue crescendo, não relaxa. A questão do digital, porque tem muita gente que falou assim, agora voltou, então estou tranquilo, vamos parar com esse negócio de vender pela internet, vamos desmobilizar. Nada mais será como antes. Exato, nada mais será como antes. E aproveita, né? Vamos continuar avançando, né? Como fala, foguete não dá ré, apesar que já tem um protótipo que deu ré, mas tem que continuar avançando, né? Fernando, eu queria agradecer você por na verdade, fazer um highlight, chamar a atenção para como é que um parceiro que me ajuda a me funcionar, que já tem a estrutura, mas você falou uma palavra importante, confiança. E nós preservamos muito isso aqui. Nós trabalhamos todos os dias para que a gente tenha confiança plena do nosso consumidor final, mas também dos nossos parceiros e sellers que usam a Amazon para também divulgar e vender os seus produtos. E eu anotei aqui umas coisas muito importantes, porque a gente está caminhando para o final, a gente acho que ainda tinha umas 3 horas de conversa, né? Porque o assunto é Já bem ficar um tempão, apaixonante. Tá gostoso, passa rápido, conversa boa, passa rápida. Mas eu anotei algumas coisas que você falou, que aprender mais sobre todos os aspectos dos seus negócios, dedique tempo, auxílio e investimento, principalmente na mão de obra, e entender também o seu nível de maturidade. Você deu o exemplo de uma loja em que a fundadora se deu conta, não, eu não sei se preciso disso agora, né? E aprendendo, obviamente, a
a entender o nível de maturidade. Você falou que você deu um outro exemplo de uma empresa de segunda geração, já de venda na internet. Mas antes de te agradecer esse compartilhamento incrível de conhecimento, se você tivesse um conselho, um grupo de conselhos para dar para a nossa audiência aqui, micro e pequenos empreendedores, ou quem ainda quer empreender, qual seria? Bom, eu acho que está um pouco associada a isso que a gente falou, que você trouxe novamente, é essa questão de buscar, acho que buscar o conhecimento, né, buscar entender como vender na internet e de quais formas que eu posso vender. Hoje tem N formas de você poder estar atuando na internet. A forma através de marketplace como a Amazon, que é uma forma que, se você ainda não tem um conhecimento, maturidade para o digital, para o e-commerce, um dos caminhos mais, vamos falar, curtos e que pode trazer um bom resultado e rapidamente é através dos marketplaces, né, aqui na Amazon. Então, acho que a pessoa compreender o momento que ela está, não adianta querer dar um passo maior que a perna, e às vezes a pessoa fala, pô, mas você é contra ter loja virtual própria? Eu falei, não sou contra, né? Acho que é importante ter, novamente, distribuir os ovos lá, né? Mas, dependendo do momento, o mais aconselhável é você começar por marketplace. O marketplace, vamos falar assim, da porta para fora ali, que é trazer o tráfego e tudo mais, quem tá fazendo é o marketplace. Então, você já tem um bom parceiro fazer isso para você. E da porta para dentro também, tem muitos processos ali, tecnologia, logística tal, que vai te ajudar. Que se você for querer fazer tudo isso de uma vez, sozinho, numa loja própria, talvez você não vai conseguir, e aí isso pode representar investimento que não vai ter retorno, uma série de coisas. Então, resumindo, entender o momento que você está, né? Entender o nível de conhecimento e maturidade que você tem hoje do digital e do e-commerce, olhar para dentro de casa também se você tem pessoas que possam ajudar, buscar esse conhecimento, né? E aí você vai selecionando por onde que você vai começar, qual que é o passo que você vai fazer primeiro. Vou começar aqui no Marketplace, beleza, vou vender na Amazon. Como é que eu vendo na Amazon? Deixa eu assistir uma palestra, deixa eu fazer um curso, deixa eu entrar em contato lá com a Amazon, deixa eu estudar, enfim, começa, dá esse primeiro passo e depois vai evoluindo, né? E pegando aquele ponto do conhecimento, né? Que aí você vai se deparar na parte de mão de obra também, né? Então busque sempre conhecimento. Se você não tem condição de contratar agora um profissional, busca você mesmo, né? Dá uma estudada, avança, né? De repente investe num talento que você vê potencial que está dentro de casa, e a gente vê muitas vezes a gente trazendo um talento de fora e às vezes não dá certo talvez não se adaptou à empresa, né? E às vezes você tem dentro de casa uma pessoa que já está engajada, ela gosta da empresa, ela veste a camisa, ela está esperando às vezes uma oportunidade, às vezes ela tem um perfil para aquela vaga, e se você às vezes apostar naquela pessoa, pode ser aquele profissional que você estava procurando e às vezes você tinha dentro de casa, né? Muitas vezes não tem, e tudo bem, né? Tem que buscar, mas volta naquele ponto, né? Investir em conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, então busca incessante, o digital e-commerce muda muito rápido, o tempo todo dia a gente está acordando e está lendo uma notícia nova, e também a gente não vai saber tudo, a gente não conhece tudo, a gente tem que ter humildade de saber que eu não sou obrigado a saber tudo que tem na internet, mas eu tenho que saber aquilo que eu preciso para o meu momento. Aquilo ali você tem que dominar, e aí você vai ter bons resultados. Fernando, além de te agradecer, eu me dirijo agora à nossa plateia, aqui os participantes do Conecta, anotem aí essas dicas, vamos colocar em andamento no nosso dia a dia. Fernando, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelo seu compartilhamento de conhecimento e por todas essas dicas tão importantes para a audiência aqui do Conecta. Um abraço. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui no evento.